Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Eu trouxe uma pessoa muito especial hoje, a Camila, que ela é minha amiga já faz uns 2 anos. 2 anos. E a gente vai contar um pouquinho como a gente se conheceu. Eu queria falar, né, contar um pouco qual a importância de ter amizades que apontam para Cristo. E eu também queria que a Camila compartilhasse um pouquinho do testemunho dela, de conversão, porque eu já ouvi e eu sei o quão especial é. Bom, como quer contar como é que a gente se conheceu? Pode ser? Vai, vou contar. Eu tinha um podcast, era Fala Dios, né? E a Sara tem um podcast dela, que eu tô participando hoje, um privilégio. E quando começou a divulgar, né, o meu podcast e tal, a pastora, né, a Raquel entrou em contato comigo e falou: Camila, eu queria muito que você ajudasse a gente no Ministério de Mulheres, lá no The Garden, que é o ministério da nossa igreja, que a gente participa. Já tem uma menina da comunicação que é muito criativa, ela é muito boa, ela já faz parte. Eu acho que vocês duas iam fazer uma boa dupla. Me manda mensagem que eu vou te mandar o contato da Sara. E aí foi assim que a gente se conheceu. Eu entrei em contato com a Sara pra gente alinhar as coisas do podcast. E foi uma bênção, porque acho que a gente se conectou logo de cara, né, amiga? Então foi muito especial. Além do ministério que a gente já faz e estava fazendo na época e continuou fazendo. Mas foi uma amizade, assim, que a gente conseguiu construir. Muito importante. Eu acho que é importante pra mim, porque na época, apesar de eu já estar na igreja há algum tempo, já ter alguns amigos de algum tempo, eu não tinha tantas meninas mais próximas, assim, né? Porque a vida faz isso. Algumas pessoas vão para uma outra rede, às vezes a pessoa casa e tudo, então a gente acaba se afastando mesmo. E eu tava nessa fase, assim, com poucas pessoas próximas, poucos amigos. Então, quando a Sara chegou, que a gente pôde colocar o ministério para funcionar juntos, foi muito especial. Os nossos encontros, eu aprendi muito com o podcast que a gente tem feito e tal. Mas a amizade também acho que foi um presente de Deus, assim, que a gente pôde não só fazer o ministério, mas, assim, poder realmente encontrar uma amizade, compartilhar as dificuldades da caminhada cristã, da vida, e tem sido muito legal. Do meu lado foi a mesma coisa. Eu tava um tempo. Eu fiquei um período longe, mais servindo em outras áreas, não muito envolvida, por exemplo, na juventude. Então eu fiquei um pouco sem amigas cristãs. E era uma época que eu tava orando muito sobre isso, porque é muito difícil quando você não tem ninguém ali que esteja vivendo a mesma realidade com você, que você possa compartilhar as coisas de Deus mesmo. E a Camila foi. A amizade da Camila foi uma mudança, foi uma virada de chave para mim, porque a partir da Camila eu conheci outras meninas que eu consegui desenvolver uma amizade, mas eu tava até numa célula na época que a gente se conheceu, mas eu também não estava muito próxima ali das meninas da célula, então eu estava sentindo essa necessidade de ter uma amiga cristã mesmo para compartilhar e até para a questão do aconselhamento, assim, é uma coisa que eu percebo que a Camila faz bastante comigo, assim, de eu contar as coisas e ela me mostrar a visão dela é sempre muito baseada, assim, no temor dela a Deus. Então, como eu tava sentindo muita falta disso, quando eu conheci a Camila, eu vi que realmente que era um presente de Deus e que eu poderia contar com ela, assim, que a gente logo se conectou, né, e sentiu liberdade. Eu senti liberdade de me aproximar dela e ela também se aproximou de mim. E a gente não conversava, acabou não conversando só sobre o podcast, né, que a gente estava fazendo. A gente acabou compartilhando um pouquinho mais da nossa própria vida, né. E aí, a partir da Camila, eu mudei de célula, que foi... A gente ficou um tempo fazendo parte da mesma célula. E a partir dessa célula, a célula que a gente estava terminou, a Camila foi para outra célula e eu fui para uma outra célula, mas a gente manteve a amizade. E muitas coisas mudaram desde então. E eu percebo o quanto Deus usou a Camila na minha vida, assim, para essa mudança. E então eu queria compartilhar um pouquinho da pessoa especial que a Camila é. E eu queria que ela contasse como foi a conversão dela, um pouquinho do testemunho dela.
Ai, amiga, eu sabia que eu tinha sido tão especial, mas que bom que eu tenho essa sensação também, que você chegou e foi um presente de Deus pra mim. Vou falar um pouco do meu testemunho. Eu não nasci numa família cristã. Eu fico emocionada, gente, capaz de eu chorar. Eu não nasci numa família cristã, então eu não tive muito contato com a igreja evangélica e com Cristo, assim, muito profundo. Mas eu sempre fui uma pessoa religiosa, assim, eu sempre acreditei em Deus. Eu lia livros do Padre Marcelo e tal. Então eu sempre senti Deus cuidando muito de mim, mas eu ainda não tinha tido o meu encontro. E eu passei a namorar um menino que ele tinha uma família cristã, tio pastor e tal, a família dele era envolvida com a igreja, mas ele não era. Tanto que ele me namorava. Então, assim, ele não tinha muita ligação ali. E aí, ele vacilou comigo. Muito feio, se é que vocês me entendem, mas ele deu um vacilo. E isso mexeu muito com o relacionamento inteiro. Era um relacionamento legal, mas um relacionamento não cristão, vivendo coisas do mundo. E aí, quando ele vacilou, isso mexeu comigo, mexeu com a minha autoestima, mexeu com tudo, assim. Passei a questionar tudo, porque eu tinha muita confiança nesse relacionamento e nele também. E aí, quando ele também ficou muito mexido com o que ele tinha feito e tal, e aí ele me propôs que a gente fosse na igreja que ele frequentou há algum tempo. E eu fui, a gente visitou a igreja, eu aceitei ir na igreja e tal. A gente foi eu lembro da pregação até hoje, foi uma pregação que falava sobre Coríntios 13. Então toda a pregação falava sobre amor, sobre perdão, sobre como a gente deve amar o outro, sobre perdoar, sobre um amor bom e tudo. E eu fiquei muito encantada com aquela pregação, aquilo mexeu muito comigo. Ele também parecia ter ficado mexido com a pregação e tal. E a gente passou a voltar ali naquela igreja algumas vezes, sem compromisso, não era algo que a gente tinha um temor ou uma responsabilidade com aquilo ali. A gente ia de forma aleatória quando a gente estava afim. E aí as pessoas, os jovens, estavam começando a falar de um retiro. Eu vou falar o nome do retiro aqui, que era o Impacto Radical. Algumas pessoas conhecem, outras não. Eu não posso dar muitos detalhes, mas é muito especial. E aí me chamaram para ir nesse retiro, a gente ficou meio assim. Eu falei, cara, eu nem sou crente, que eu vou fazer um retiro, né? Mas eu fui, acabei indo, o pessoal falou, tem que ir. Eu fui no calor da emoção, aceitei, fui no retiro. E foi o retiro que mudou a minha vida, né? Eu sempre falo desse retiro porque realmente mudou a minha vida. Eu não esperava nada e aconteceu tudo que vocês possam imaginar. Eu voltei outra pessoa desse retiro. Foi um retiro difícil porque eu não conhecia ninguém, eu não era convertida e acontecia muitas coisas, como sempre acontece em retiro, coisas espirituais também. Então eu fiquei muito assustada, mas chegou um momento naquele retiro, num momento de culto e tal, que eu lembro que eu tava observando tudo que tava acontecendo, eu tava vendo as pessoas adorando, eu tava vendo as pessoas dançando, eu tava vendo aquele culto e eu parei em mim e falei assim, cara, não consigo explicar o que tá acontecendo aqui, mas eu acho que Deus tá nesse lugar. E eu acho que nessa hora foi a hora que os meus olhos efetivamente foram abertos por Deus, assim, que Deus realmente me mostrou que ele existia, que era real e que eu precisava me abrir para ele. Então passou bem poucos minutos, eu fiquei admirada com aquilo ali, porque a presença de Deus, ela se tornou palpável ali para mim, sabe? Eu já acreditava em Deus, mas eu nunca tinha sentido daquele jeito, né? Eu lembro muito daquela música que fala quem pisou nos santos dos santos não sabe viver em outro lugar, quando eu lembro disso, porque era algo tão palpável, era tão denso a presença de Deus naquele lugar, que eu ficava assim, cara, como pode ser tão diferente, ser tão lindo, tão incrível? E ali eu senti o Espírito Santo me incomodando pra eu procurar uma pessoa, porque nesse retiro tinha uma pessoa que eu conhecia. E aí eu procurei essa pessoa com um olhar. Quando eu olhei de novo, a pessoa estava do meu lado e ela foi muito usada por Deus para revelar coisas sobre a minha vida. Então ela revelou muitas coisas sobre o que Deus me chamou para fazer, dons, sobre coisas para minha família também, sobre propósitos, sabe? Muita coisa foi revelada ali e eu lembro de uma das coisas que Deus falava muito, que eu precisava me render, que eu precisava me entregar, que ele já vinha há muito tempo me chamando e que eu vinha resistindo. E passou naquele momento, era tão difícil ficar de pé, amiga. É muito forte. Mas era difícil ficar de pé enquanto eu ouvia as revelações de Deus. E eu lembro que
eu comecei a lembrar de vários momentos da minha vida que Deus estava e que eu tinha contato com Deus, mas que eu não me rendia. Eu lembro que eu estudei numa escola pública e nessa escola eles faziam um encontro, tipo uma célula. Não tinha nome de célula, mas era tipo um encontro de jovens. E eu, mesmo sem ser cristã, eu ia no encontro porque eu gostava, eu sentia bem e eu ia no encontro. Então eu ia naquele encontro, eu adorava, eu louvava, eu chorava. O Espírito Santo me incomodava, mas eu não. Quando voltava ali para as minhas aulas, para minhas coisas, eu continuava a mesma Camila de sempre. E aí eu fui no aniversário também de uma amiga cristã, assim, eu nunca abri isso pra ninguém, mas eu tô abrindo agora. Fui no aniversário de uma amiga cristã também há muito tempo atrás, eu não tinha me convertido ainda. Fizeram uma oração que mexeu muito comigo, muito, 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 muito. Eu me despedacei inteira chorando na oração. E uma senhora lá, uma irmã, ela chegou até mim e ela falou assim: eu sei que você tem uma ligação muito forte com Deus e você sabe do que eu tô falando. E só eu e ela sabia mesmo. Eu não sei se o Espírito Santo revelou pra ela, mas eu acredito que sim, porque eu sabia que Deus vinha me chamando de alguma forma e que eu vinha resistindo há muito tempo. E naquele dia, quando efetivamente Deus falou comigo de uma forma que eu consegui senti-lo e falar, cara, não vou resistir mais, que isso aqui é real e Deus tá aqui, eu quero viver isso, foi quando meus olhos efetivamente foram abertos ali. E quando eu saí desse retiro, eu já saí muito, como que eu vou dizer assim, com a minha mente muito transformada, porque eu já estava pensando em tudo, como tudo ia ser, como tudo ia mudar, como eu precisava conversar com esse menino que era a pessoa que eu tava na época, como eu precisava esclarecer as coisas que tinham acontecido lá, como que eu ia revelar pra minha família, que não era uma família cristã, que eu tinha me convertido, que eu tinha aceitado Jesus e que eu ia ser realmente alguém envolvida com a igreja, com a vida com Cristo e tudo. E isso ficou assim na minha mente durante até voltar pra casa, assim. E foi exatamente assim, quando eu voltei pra casa, eu sentei com esse menino, falei pra ele, olha, aconteceu isso, isso, isso. Deus falou comigo, eu acho que eu me converti e eu quero continuar na igreja, eu quero saber como é que faz pra se batizar. E, enfim, comecei a procurar me informar ali sobre como seria a minha nova vida. E quando chegou em casa, eu também compartilhei com a minha família com medo, mas eu compartilhei com a minha família de que tinha acontecido coisas especiais no retiro. Eu não dei tantos detalhes porque é difícil falar essas coisas para qualquer pessoa, e a minha família não é qualquer pessoa, mas é difícil de compreensão para aqueles que ainda não estão numa vida com Cristo, né? Então, assim, é difícil porque precisa que a pessoa creia, precisa ter fé para você acreditar que coisas sobrenaturais acontecem também. Então eu não dei tantos detalhes na época, mas eu comentei com a minha família de que eu tinha tido uma experiência única com Deus e que as coisas tinham mudado para mim e que eu frequentaria a igreja, eu iria ali me envolver mais com esse ciclo religioso que a gente não tinha costume. E foi isso, assim, e desde então eu tô nessa caminhada. Eu cheguei depois na nossa igreja, que é a PIB do Recreio. Assim que eu me converti, eu tive alguns auxílios da igreja no início, que me levou para esse retiro, mas eu senti muita falta de ser cuidada lá. Lá tudo tinha que passar pelo pastor, tinha que marcar um horário e tudo, e estava sendo complicado para mim ter esse cuidado lá. Então eu compartilhei com algumas amigas da faculdade que já eram cristãs e que andavam comigo que isso tinha acontecido. E uma delas, que era a Karen, ela falou, eu acho que você precisa ser discipulada. Eu acho que você precisa de um acompanhamento mais próximo. Eu vejo que você tem muitas dúvidas. Na época, tava naquele primeiro amor que a gente chama, né? Mas que tem que ser um amor eterno. Mas, assim, naquele primeiro amor, então, eu tinha muitas dúvidas, porque eu não tinha quem perguntar as coisas em casa, né? Então, eu tinha que perguntar para alguém, para algum pastor, para algum cristão mais velho do que eu. Ou eu tinha que procurar no Google aí o que era o certo e tal. Então, ela falou, acho que você tem que ser discipulada e tal, você vai precisar de um acompanhamento mais perto. E me convidou para ir na nossa igreja. Eu acabei indo na nossa igreja, gostei muito, me senti em casa no dia, eu lembro do culto também. Eu achei que a melhor opção era realmente vir para essa igreja, migrar para essa igreja, que é a nossa
hoje em dia, e receber aí os cuidados do discipulado, que a Karen fez muito bem, me ajudou muito, muito paciente. Eu tinha mais dúvidas, assim, que ninguém sabia responder, então eu dei trabalho, sabe? Eu sei que ela, às vezes, tinha que estudar, tinha que procurar ajuda para responder as minhas questões, mas foi muito importante, me ensinou coisas que eu nunca esqueço, e me exemplificou também de poder fazer um bom discipulado para quem tá chegando, né? E aí é isso, esse é a minha conversão. É sempre muito emocionante falar disso, porque é forte, né? E eu vejo que o amor de Deus é assim, a gente não consegue fugir da graça de Deus, né? Então eu lembro muito de Paulo, também da história de Paulo, não tinha como ele não cair do cavalo, ou ele negar que ele ouviu a voz de Deus, então eu sinto um pouco disso, sabe? É como se eu falasse, cara, não tem como resistir a esse amor. Então, a partir de então, a minha vida passou essa mudança toda e eu comecei a realmente me entregar. E depois foi só felicidade, o batismo que foi incrível, a célula, a igreja e tudo. Então, hoje eu continuo lá, continuo na célula, continuo com a Sara, cada vez mais envolvida. E eu quero muito que Deus me use da forma como Ele usou essas pessoas na minha vida. Assim, acho que todo mundo ajudou para que eu fosse quem eu sou hoje, e essa história também. E eu lembro que, eu sei que tem uns versículos que ele fala sobre as sementes, sobre o momento de colher o fruto, e eu acho que tem muito disso também na minha história, sabe? Eu conheci muitas pessoas cristãs que não colheram o fruto de me ver convertida, mas que plantaram muitas sementes, entendeu? Essas pessoas na minha escola, que faziam uma célulazinha lá, essa irmã que chegou pra mim e falou, porque ela sabia, eu sabia também, coisas íntimas. E outras pessoas que me levaram pra célula, que insistiram quando eu não queria ir, quando eu não tava afim, sabe? Então foram essenciais para que no momento certo eu pudesse ter esse encontro extraordinário que Deus preparou pra mim. É incrível isso, porque às vezes a gente tem um amigo, né, que não conhece a Cristo, a gente convive com pessoas que você olha pra aquela pessoa e você pensa assim, nossa, eu tô falando, eu tô me esforçando, né, mostrando com a minha vida, e será que isso nunca vai gerar algo na vida da pessoa? E Deus é aquilo que Paulo fala, né, que Paulo plantou, Apolo regou, mas é o Senhor que dá crescimento. Então, a gente faz a nossa parte e confia em Deus, que não é a gente que convence o homem do pecado, mas é o Espírito Santo. E uma coisa muito incrível que eu vejo na vida da Camila é que ela tem todo esse testemunho e muitas pessoas, assim, esperam ter um cargo na igreja, ter um reconhecimento para fazer mesmo a obra de Deus. E além desse ministério que a gente serve, eu vejo que a Camila vive muito essa realidade de entregar a vida dela mesmo ao Senhor e ter um compromisso, assim. E eu queria saber com ela se ela tem alguma história especial, assim, com chamado. O pior é que, assim, quando Deus falou comigo, Ele me revelou várias coisas, mas Ele não falou sobre o meu chamado específico. Eu acho que eu tenho um chamado para uma inclinação para certa coisa, mas acredito que Deus ainda não me... Como que eu vou dizer? Ele não me certificou de que é isso. Mas, com relação ao chamado, eu vejo que, assim, durante muito tempo, eu queria que Deus fosse enfático e falasse, Camila, eu quero que você faça tal coisa. Tipo, eu quero que tu pregue, ou eu quero que tu vá para um país, ser missionária. Muitas histórias como essa que a gente escuta e que são lindas e tal. E, em algum momento, eu estive me questionando a Deus, tipo, e aí, qual é o meu chamado direcionado, seja específico para mim e tal. E eu vi muito que, eu entendi que Deus me falando que, tipo assim, que Ele ia me capacitar de acordo com as necessidades dele. Então, tipo assim, como que eu enxergo o chamado hoje, né? Tirando o ID, que eu acho que é pra todos pregar o evangelho e tal. Mas tirando esse, por exemplo, se ele tiver uma demanda na comunicação, então ele pode me capacitar pra comunicar. Se ele tiver uma demanda no louvor, mas que eu não cante, né? Que eu não tenha um chamado direcionado pra cantar, ele pode algum dia me pedir pra cantar. E
E isso serve para outras coisas. Por mais que eu não tenha recebido um chamado missionário específico, do tipo, vá à África e pregue para aquele povo, que às vezes acontece, ou qualquer outro povo, ele pode em algum momento falar, Camila, eu quero que tu viaje e que tu sirva nesse momento nisso. Então eu acredito que seja um pouco disso. Eu acho que, na verdade, depende do que o Espírito Santo precisa naquele momento, e todos nós podemos servir em áreas diferentes. Eu não tive um chamado específico, mas as pessoas às vezes falam, ai, você fala muito bem e tal, você vai ser pastora, ou ai, eu me envolvi muito com missões por acaso, assim, né, porque por eu falar bem, as pessoas normalmente me chamam, me convidam, tipo, ai, Camila, você não pode ir e tentar evangelizar a pessoa e falar pra ela e tudo. E eu ficava meio assim, tipo, acho que não, porque eu não tinha chamado específico pra isso. E aí eu senti um dia que estavam me chamando pra fazer um evangelismo de rua, que eu deveria ir. Mesmo e não colocar limites sobre aquilo que eu tenho que fazer. Se Deus não especificou, eu também não estou privada de fazer nada. Então eu posso fazer absolutamente tudo, mas não por mim, porque é o Espírito Santo que faz. Então se eu tenho convencimento, ciência de que ele faz através de mim, eu posso fazer absolutamente o que ele quiser. Então eu parei de colocar esse limite e falei, tudo bem, eu vou então, se você acha que eu devo ir, se você tá falando pra mim, né, era uma pessoa também de liderança da igreja, tá falando que acha que eu devo ir, que eu vou ser útil, então eu vou. E às vezes que eu fui, eu vi Deus fazendo, sabe? Deus fazendo através de mim. Eu pude ver que eu tava sendo usada e que era bom fazer parte daquilo. Igual quando eu te chamei pra gente ir, eu te desafiei, né? Pra gente ir num projeto missionário. Então a gente foi num projeto missionário super diferente. A gente não tinha ido ainda, eu nunca tinha ido, e a Sara também não, depois eu quero que ela fale da experiência dela. Mas assim, eu nunca tinha ido também, eu queria uma companhia para que pudesse participar desse movimento comigo. E eu tava com o coração bem animado para viver aquilo, que era uma coisa nova, apesar de eu não ter esse chamado específico para isso, e muitas pessoas acham que sim. Falei, cara, vamos, a gente só pode surpreender, né? Deus pode fazer coisas incríveis e a gente vai sair de lá com uma experiência e tudo. E foi exatamente isso, assim, eu fui surpreendida de ter me colocado disposta a ir, né? Tive os meus desafios, às vezes a pessoa acha, não, mas ela tá acostumada a falar, mas na hora, às vezes, a gente fica meio travada, a gente fica com vergonha e tudo. E eu tive meus momentos assim, tipo, ai, não quero não. Mas eu entendi que eu tava ali pra fazer aquilo que Deus me chamou, né? E como tudo, e que bastava a gente se colocar à disposição pra tentar. E foi uma experiência muito boa, muito gostosa, assim. Desafiador mesmo. É difícil porque a gente vive coisas diferentes nesses lugares, assim. Quando a gente se coloca pra servir, a gente se coloca também num lugar de vulnerabilidade, que eu acho que muitas coisas começam a tentar te impedir de estar nesse lugar. Então, se você for olhar, tipo, não é o ideal porque eu vou trabalhar na segunda, igual foi com a gente, era um feriado, as pessoas ficariam mais, mas a gente não poderia ficar. Então, às vezes acontece alguma coisa no trabalho, às vezes acontece alguma coisa na família, e aquilo ali tenta te impedir de viver aquilo, sabe? De se colocar nesse lugar, de ser utilizado. Às vezes, para impedir o agir de Deus, de agir de Deus naquela situação, ou para impedir que você seja usado por Deus. Então, eu sempre tento vencer as dificuldades quando começo a ver que, cara, eu queria ir, mas aconteceu isso, mas tal coisa, porque se deixar, a gente vai ter desculpa e a gente vai ficar. E aí, se a gente fica também privado de viver experiências incríveis, porque a gente deixou de ir, a gente deixou de fazer. E, tipo assim, eu não quero chegar lá no dia eterno, lá na graça com Deus, no céu, no novo céu e nova terra, e olhar e pensar que, cara, eu não fiz parte de nada, ou eu não me dediquei a nada, e eu poderia ter pregado o evangelho, eu poderia ter salvado mais vidas, eu poderia ter feito bem mais, eu poderia ter cuidado mais, e olhar e falar, cara, eu fiquei com medo, ou eu fiquei acuada, ou eu não saí da minha zona de conforto, ou eu deixei que as dificuldades da vida mesmo me privassem de participar. Então, eu acabo me desafiando aí sempre a fazer coisas novas, a me colocar num lugar de ser útil no ministério que talvez eu não acho que eu tenho chamado, mas que eu posso descobrir que eu tenho e tudo. E eu tô sempre, assim, disposta a ouvir o que Deus quer naquele momento. Se Ele vai me usar numa outra coisa, ou numa coisa que eu já tô acostumada e que é confortável. E é isso, e continuo buscando aí. Se um dia Ele me direcionar especificamente para o pastoreio ou para as missões, enfim,
eu com certeza vou aceitar de muito grato e vou querer andar ali pelas demais outras funções. Mas, por enquanto, eu aceito o que vier, o que eu achar que dá pra fazer, o que o Espírito Santo me falar pra fazer, eu vou. A gente fez um trabalho com crianças e eu adoro criança, gente. Eu adoro criança. Eu quero ter filhos, eu adoro criança. Mas no dia do Recriança eu fiquei assim, não é pra mim. Acho que não é pra mim, porque as crianças estavam tocando terror lá e eu fiquei tipo assim, meu Deus, imagina isso todo final de semana. Elas estavam agitadas e era um período, a gente ficou um período grande, né? Que normalmente o culto é mais curto. E foi um desafio. Mas eu perguntei sobre o chamado porque a gente já conversou algumas vezes e eu vejo na Camila uma líder nata, assim. Eu creio que Deus tem algo voltado para o pastoreio mesmo na vida dela, porque até como minha amiga eu vejo essa influência dela. E também por causa dessa experiência que a gente teve nas nossas conversas eu percebo muito que ela tem esse coração voltado ao evangelismo, talvez pelo testemunho que ela tem, por aquilo que ela viveu, ela tem muito esse coração, assim, de pregar o evangelho. E eu vou contar um pouquinho e depois a Camila conta a perspectiva dela. A Camila me chamou pra gente fazer uma viagem missionária. Eu nunca tinha feito uma viagem missionária. Quando eu era adolescente era meu sonho ir para algum lugar distante e tudo mais, mas eu nunca tive oportunidade. Na vez que eu tive oportunidade, meus pais acharam que eu não estava pronta para ir sozinha. E então, quando ela falou, eu fiquei assim, ai meu Deus, vou passar o final de semana todo na viagem missionária, depois voltar para trabalhar. Eu fiquei assim, ai, não sei, cansada, porém, vamos lá. Eu topei o desafio, foi muito, muito bom, foi muito especial. A gente ficou numa igreja local e a gente foi muito bem cuidado, muito bem recebido. Isso me impactou bastante, além do evangelismo em si. E a gente teve algumas experiências, assim, que eu vi Deus agindo. Vou contar uma delas. A Camila, apesar dela falar que ela tem um pouco mais de resistência a falar, um pouco de vergonha, eu tenho mais do que ela, então a gente fez uma dupla, era um trio, né? Era eu, ela e mais um outro moço que a gente conheceu lá, acho que a Camila já conhecia. E a Camila e ele normalmente começavam a conversa, né, pra falar de Jesus com as pessoas que a gente encontrava. Contexto, a gente foi para Vassouras, porque tinha intermédio, que os estudantes vão lá para poder participar de festas e tudo mais, e a gente foi lá para encontrar, né, aqueles jovens ali precisando de Cristo e falar um pouquinho sobre o Evangelho e plantar, né, uma semente. E a gente normalmente abordava nós três, uma pessoa ou um grupo de pessoas. As pessoas estavam mais receptivas do que eu esperava que elas estariam. A gente recebeu poucos nãos para ouvir. E a gente recebeu muito sim também das pessoas que eram locais, elas queriam mesmo que houvesse uma mudança. Vassouras ali é um lugar bem católico, então a maior parte das pessoas que a gente abordou que eram locais, elas eram católicas, mas estavam muito receptivas a ouvir do evangelho. Teve uma situação que tava eu, a Camila e o moço que tava no nosso trio, e a gente foi falar com os moços que estavam numa barraquinha vendendo comida e tinha uma árvore grandona com uma colmeia. E as abelhas ali estavam meio atacadas, então, tipo, tava cheio de abelha. E quando ele foi falar com o cara, ele não viu. E as abelhas começaram a grudar no cabelo dele. E aí a Camila começou a ajudar, tentar ajudar a tirar, né, as abelhas. E a gente, sem saber o que estava acontecendo, acabou que a gente nem falou com o moço da barraca direito. E a gente foi se afastando da situação. E a gente virou uma rua e encontrou um senhor. E eu acho que foi o único do que a gente falou que entregou, mesmo tomou a decisão. Eu acho que ele foi... Eu acho que se ele não foi o único, ele foi um dos únicos. Ele acho que foi ele e mais alguém. 3, Mas a gente encontrou o senhor e
começou a conversar com ele, falar de Jesus. Acho que o moço que estava com a gente tinha mais experiência com o evangelismo, então ele tinha algumas histórias. Ele tinha umas estratégias, ele tinha estratégias para falar. E aquele moço era um senhor de idade, não era o nosso público-alvo, entre aspas, né? Porque a gente estava lá pelos estudantes. E a gente falou de Cristo para ele. E ele aceitou a Jesus. E a gente viu ele se emocionando e tomando a decisão por Cristo. E foi uma situação muito especial, porque parecia que estava dando errado. E Deus direcionou a gente para quem precisava de fato ouvir. Então, foi uma das experiências assim que me marcaram nessa viagem. E Camila, teve alguma? Eu acho que essa é uma compartilhada nossa. Mas... essa é uma compartilhada nossa. Eu lembro muito, assim, eu acho que essas pessoas não confessaram Jesus ali no momento, mas abriram as portas do coração para ouvir, né? O que me marcou muito também foi alguns estudantes que a gente abordou. Era um grupo de amigos próximo ali da faculdade e tudo. E aí eu perguntei se podia orar por eles e eles prontamente falaram que sim. Até com uma feição muito agradável ali de agradecimento pelas orações. Então, a gente intercedeu ali pela vida deles, pelos estudos, para que eles fossem instrumento de Deus também na profissão e tudo. Era um evento voltado ali para a faculdade. Então, eu acho que isso me marcou bastante, assim, poder falar de alguma forma, mesmo que pouquinho, mesmo que uma oração para as pessoas e ver que eles estavam amistosos, assim, por uma oração, por uma mensagem e tudo. Esse senhorzinho muito fofo, muito emocionado, a gente viu que era algo profundo mesmo, de dentro para fora aí do coração dele. Ele aceitando Jesus foi muito emocionante também. Mas essas pessoas também que a gente abordou e deixou uma mensagem carinhosa. Uma menina também que a gente falou no banheiro, não sei se você vai lembrar dela, mas que ela ficou muito mexida quando a gente abordou ela, quando a gente falou que ela era uma pessoa escolhida por Deus e que Deus tinha uns propósitos para ela, e ela confessou que ela sentia isso, que ela sentia um chamado, que ela tinha uma ligação forte com Deus também. Então isso também mexeu muito comigo, porque às vezes a gente acha que é um acaso. A gente precisava no banheiro. Efetivamente eu precisava no banheiro. E eu fui no banheiro e nem consegui fazer xixi, porque... A Camila era que tava com vontade de ir ao banheiro, ela não foi ao banheiro. Eu entrei no banheiro, a menina passou mal, acho que a pressão dela caiu. Enfim, eu tive que ajudar a menina. E nisso tudo a gente começou a conversar, ela começou a se abrir. A gente teve uma troca muito legal e pude falar do amor de Deus pra ela. E acho que tinha uma outra menina também que acabou ouvindo a história. Então eu entrei pra fazer xixi, acabei não fazendo xixi, saí sem fazer xixi, tive que voltar na fila. Mas eu fiquei com aquele sentimento que valeu a pena, sabe? Que eu pude entregar uma mensagem de Deus pra ela, mesmo ela ainda não aceitando Jesus ali na hora, mas ela reconhecendo um pouco da presença de Deus, que Deus é real, que Deus cuida da vida dela, que Deus tem propósito pra vida dela. Quem sabe, não é essa sementinha que lá na frente alguém vai colher, né? Assim como fizeram comigo um dia. Então, assim, e essa pessoa vai poder lembrar igual eu lembrei, que em muitos momentos Deus me chamou e eu resisti, e em muitos momentos Deus esteve comigo, mesmo eu não tendo ainda aceitado esse amor, né, de primeira. Então, essa menina também me marcou muito. Se eu não me engano, eu até tenho ela no Insta, algumas pessoas que foram mais abertas, a gente conseguiu trocar ali para poder mandar uma mensagem de vez em quando, fazer um carinho. Então, alguns jovens que a gente abordou foram bem legais, algumas pessoas se abriram, receberam uma oração, outras confessaram Jesus. A gente teve um número até grande de pessoas ali. Como a Sara falou, né? Nem todo mundo era estudante, jovem, apesar do projeto ter esse intuito. Muitas pessoas da cidade, pessoas que moravam ali, queriam também esse afago, assim, receberam a gente muito bem e se dispuseram a ouvir a mensagem do Evangelho, e isso impactou muita gente. Ver que às vezes a gente vai com uma direção, mas quando chega lá tem muito mais pessoas do que a gente imagina precisando dessa revelação, sabe? Precisando dessa mensagem, precisando desse acolhimento. E é isso, deixar que o Espírito Santo guie ali. A gente se coloca à disposição, o Espírito Santo sabe quem precisa da mensagem, quem precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador, quem vai atender ao chamado ali naquele momento. E eu acho que é isso, foi um desafio essa viagem, acho que foi um desafio muito, né, amiga?
tirei a Sara, saí da minha zona de conforto e ainda levei a minha amiga. Mas, assim, acho que Deus nos desafiou juntas, assim. Foi uma experiência muito gostosa de viver com a minha amiga. Façam isso. Tenho essas experiências com as amigas de vocês. Foi muito bom. É uma coisa que a Camila falando, eu me lembrei, assim, tinha muitos jovens com questões mentais, né? Então, quando a gente perguntava assim, você quer uma oração? Eles sempre falavam sobre isso, sobre a saúde mental deles. Eram estudantes de medicina, então era puxado. Então, a gente viu que eles eram muito receptivos e, honestamente, eu achei que não seriam. Achei que a gente ia levar vários foras e não foi isso que aconteceu. As pessoas foram agradáveis, né? Até aqueles que não estavam, assim, com o coração tão aberto nos ouviram. E a gente encontrou também muitas pessoas afastadas, assim, que já tinham vivido, né, num ambiente de igreja e tinham se afastado e estavam ali quebrantadas naquele momento. Mas foi muito bom e nessa viagem eu e a Camila a gente pôde conversar sobre várias coisas e uma das coisas foi sobre um livro que marcou muito a Camila e eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso porque ela me contou no ônibus, mas isso me marcou e eu queria que ela compartilhasse. Você sabe de que livro é? Eu sei, hoje quando eu tava pensando sobre o podcast, eu tava esperando a Sara. Eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que falar desse livro, porque esse livro sempre aparece, gente. Esse livro me marcou muito. Pra quem é um pouco mais próximo, sabe que eu leio bastante, como um hábito, assim. Eu já lia um pouco antes, mas eu não lia com tanta disciplina. E eu passei a ler bem mais depois disso, que eu vi que Deus usou a leitura para falar comigo mesmo, para me moldar, para me transformar. O nome do livro até eu indico para quem quiser. É O Homem que Deus Usa. Depois eu posso até ver o nome do autor. Eu acho que não me lembro de qual é o nome do autor, mas eu tenho um livro aqui que posso buscar. Eu comprei esse livro por causa do autor, na verdade, porque é um autor que eu gosto e que fala sobre missões, fala sobre evangelismo e são os livros assim que normalmente mexem muito comigo. Mas o nome não me dizia muita coisa, então eu comprei e falei, cara, vamos ver, porque eu gosto desse autor, talvez esse livro seja legal. E eu comprei, é um livro antigo, comprei em sebo e ele veio autografado, com uma dedicatória muito fofa de alguém que deu esse presente há uns 60 anos atrás. Tipo, o livro é uma relíquia e eu guardo ele com muito carinho por isso também. E aí eu me propus a ler esse livro. Na época, eu já era cristã, eu já era envolvida, mas assim, eu tava numa fase meio cristã liberal, eu acho. Não sei se a gente pode chamar assim, mas vivendo de uma forma mais... sem muita disciplina, sem muito apego, fazendo coisas que eu nem sei se são corretas e tudo, e assim, vivendo de uma forma diferente, assim, do que eu acho que Deus deseja de nós, sabe? Então, eu tava frequentando uns lugares que não tinham a ver comigo, bebendo umas coisas que eu não acho que são corretas e tal. Mas eu tava nessa fase mais liberal, se é que vocês me entendem. Talvez você conheça alguém que também tá nessa fase e tudo. E aí eu me propus a ler esse livro. E nesse livro, ele fala muitas coisas voltadas à missão e muitas coisas sobre como deve ser a sua relação com Deus e como Deus capacita para ser usado por ele. E aí, numa parte desse livro, ele questionava sobre aquilo que a gente faz, né? Se a gente faz para o nosso próprio prazer ou se a gente faz para honrar a Cristo. E eu lembro que ele dava exemplos como esse, tipo, sempre que você for fazer algo, se pergunte se você faz isso para alimentar a tua carne ou se tu faz isso para agradar a Deus e para honrar a Deus. Se o que você está se propondo a fazer não agrada a Deus ou não honra a Deus, por que fazer isso? E aí eu me perguntei, me coloquei nesse lugar de questionamento, me perguntei por que eu estou frequentando esses lugares, o que esses lugares agregam na minha vida, ou o que essas ações agregam na minha vida, se elas não engrandecem em nada o nome de Deus, se elas na verdade me afastam de Deus, se elas dão um mau testemunho para grandes pessoas. E se em nada isso honra a Deus, sabe? Se eu não quero fazer parte disso. E ele traz algumas dessas questões de por que fazer tal coisa se isso não agrada a Deus e tal, por que passar por tal coisa se isso não agrada a Deus. E também sobre a sua disponibilidade de servir a Deus, sabe? Se
você pode fazer tantas coisas para si mesmo, por que não usar tudo que você tem, né, os seus dons, a sua vida e você como um todo, né, para honrar a Deus e para pregar o evangelho e também sobre a disposição de liberar o outro para que faça isso, né? Eu lembro que alguns dos exemplos que ele dava era uma mãe que cuidava muito de um filho e o filho era um presente de Deus para ela, como muitas vezes a gente vê. Mas no momento que Deus pedia para ela entregar esse filho para as missões, ela não conseguia. Era um sofrimento para essa mãe deixar o filho partir, sabe? Deixar o filho cumprir a missão que ele tinha, que Deus tinha separado para ele. E aí eu me peguei me perguntando sobre isso, sabe? Tipo, por que eu tô me privando de viver as coisas de Deus ou eu tô fazendo de uma forma que não é o ideal, não é o que agrada a Deus, não é o que eu acho que Deus espera de mim. Então, me fez repensar a minha vida, a vida que eu levava naquela época. E não era uma vida, assim, sabe, ruim, mas tinha pontas, arestas que precisavam ser ajustadas e que eu acho que eu tava... Que às vezes a gente faz isso, né? A gente não quer mudar, né? E tá cômodo estar nessa posição, tá cômodo curtir certas coisas, fazer certas coisas que não convém. E sair desse lugar de é conveniente para mim, de conveniência, é difícil. E aí esse livro mexeu muito comigo porque trouxe muitos exemplos e que fizeram eu refletir sobre o que efetivamente eu queria, de que forma eu queria viver, de que forma eu estava vivendo e como Deus espera que nós hajamos e como que eu posso honrar a Deus da melhor forma possível com a minha vida em muitos aspectos, assim, sabe? E esse livro foi o que me marcou. Eu acho que o livro, vários livros, né? Mas assim, Deus pode falar de muitas formas. Nesse caso, Deus falou comigo. Talvez outra pessoa leia esse livro e seja um outro capítulo que vai falar com ela. Talvez nem seja o capítulo que fala sobre isso. Ou fale de alguma outra forma com a pessoa. Porque o livro aborda vários assuntos. Mas esse foi o assunto que me marcou e que me fez transformar minha visão sobre como agir durante minha vida e como eu deveria agir desde então. E aí eu abri mão dessas coisas, assim, que eu já tinha algum tempo que eu vinha refletindo sobre elas, sobre como eu estava levando, né, essas coisas, fazendo. E depois desse livro, realmente as coisas mudaram, foi muito transformador para mim. E isso me estimula muito a leitura. Eu fujo um pouco, mas eu acabo sempre caindo em livros voltados à missão, de missionário, de relatos, assim, né? E sempre aprendo muito. E acho que é por isso que a Sarinha falou no outro momento, que ela vê esse coração meio envolvido com missão, com evangelismo e tal. Por isso, porque normalmente eles falam muito sobre você se importar com essa alma, né? Se importar com o outro, você se importar com aquela vida que ainda não conheceu a Jesus. Sobre você padecer sabendo que, cara, eu preciso fazer algo por aquele que não conhece Cristo ainda. E às vezes esse algo é com as nossas ações também, né? A gente precisa se importar a ponto de, cara, se eu preciso deixar de comer, porque se eu comer isso vai fazer o outro pecar, então eu não vou comer isso, sabe? E isso serve para bebida, para outras coisas que a gente pode aplicar, mas e no caso da dúvida, se por mais que isso, até tem alguns versículos que Deus fala sobre isso, né? Quando eles ofereciam comida a ídolos e tudo, e algumas pessoas ficavam se perguntando, pode ou não pode comer e tal. E tá muito ligado a isso, né? Se for levar o outro a pecar, que acredita que aquilo vai fazer mal, então não faça. E eu acho que às vezes a gente não se coloca nesse lugar de tipo, eu deveria não fazer, porque talvez se o outro que não entende que não há mal nisso, ele vai pesar a consciência dele, pesando a consciência dele, cai sobre mim o peso de ter dado um mau exemplo. E aí foi muitas reflexões que esse livro trouxe, e esse é o livro que eu acho que marcou aí minha vida nesse meio termo, porque eu já era cristã, e é como eu falei, sair dessa zona de conforto, né, que às vezes a gente encontra algumas pessoas na caminhada nessa situação, fazendo algumas coisas que não, acho que cada um tem que julgar aquilo que é correto, mas assim, de acordo com o Espírito Santo. Mas eu já estava me sentindo incomodada, isso já era uma questão para mim, e quando eu li esse livro, eu vi que Deus estava respondendo questões que já estavam no meu coração, e eu pude tomar uma decisão de mudança. Confirmou que aquilo que o Espírito Santo já estava ali construindo no seu coração. Sim. Eu acho que a grande lição, né, que a gente tira do livro, né,
do seu testemunho, né, quanto ao livro, é que a vida cristã, ela não é uma vida para nós mesmos. Ela é uma vida de renúncia. Então, às vezes você acha que uma coisa não tem nada a ver, mas aquilo vai agradar a Deus, aquilo vai trazer glória para o Senhor. Essa é a grande questão, é que a gente não vive uma vida para nossa glória, a gente vive uma vida para a glória de Deus. Então, coisas que a gente pensa assim, não tem nada a ver. Mas isso não é exatamente pecado. Por exemplo, a Camila trouxe a bebida em questão. Aí a pessoa começa a beber falando que não pode se embriagar porque e pode beber socialmente, mas será que isso convém? Não vou entrar no mérito do pode ou não pode, mas é a questão da renúncia mesmo, é a questão daquilo que o que eu posso abrir mão, o que eu posso abdicar para viver uma vida com Cristo. E isso eu acho que cada vez menos falado no meio cristão, a questão da renúncia, assim, que a vida com Deus é uma vida de renúncias. E eu acho que a Camila viveu já isso, eu também vivi isso, e é uma renúncia atrás da outra. E você, às vezes, fica assim, Senhor, eu tenho que renunciar de novo. E o Senhor confirma de novo. E você pensa assim, poxa, mas eu tô abrindo mão disso, mas é porque Deus tem algo muito, muito melhor, muito maior. E a vida com Ele e a intimidade com Ele, ela não tem preço. Não tem nada que a gente abra mão nessa vida, nessa terra, que vai equivaler ao nosso relacionamento com Deus. Então, sempre quando você se vê desafiado a abrir mão de algo, lembra sempre disso, que esse algo não vale o seu relacionamento com Deus. Então, é sempre melhor você abrir mão daquilo que te afasta do Senhor, ou daquilo que às vezes nem exatamente é pecado, mas aquilo que não agrega nada à sua intimidade com Deus, ao seu relacionamento com Deus, para poder se aproximar do Senhor mesmo. E até a questão da santidade, o Senhor é perfeito, Deus é perfeito, Deus é santo. E nós nos tornamos santos porque nós somos separados. Nós somos separados do mundo, separados do pecado. Então é isso que nos torna santos como o Senhor é santo. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então eu acho que é isso que impactou a vida da Camila, e o Senhor fez questão de falar com ela sobre isso. Eu acredito que o Senhor conhece o coração dela, que é muito voltado a Ele. Por isso, porque o Senhor quer que a gente viva uma vida diferente. Falando sobre sacrifício, assim, né, sobre entrega e tal, de renúncia, eu me lembrei de uma coisa que eu tive que renunciar, né, e tem a ver também um pouco com o meu testemunho. E acho que é legal compartilhar, porque realmente a vida cristã é uma vida de renúncias, né, e dói renunciar, dói entregar coisas que a gente não gostaria, né, coisas que a gente quer guardar ou coisas que a gente não quer entregar. E por que Deus tem que entregar? E às vezes a gente tem que entregar. Às vezes a gente tem que se afastar de alguma coisa, de alguém. Enfim, a gente às vezes se vê nesse dilema, né? E depois que eu me converti, como eu contei tudo, eu tinha esse relacionamento com esse menino que acabou me levando pra igreja. E chegou uma hora, assim, que as pessoas começavam a me avisar, assim, meio que falar que elas estavam enxergando um julgo desigual, sabe? E aí eram amigos dele, eu achava isso muito engraçado. Isso me deixava meio tipo assim, cara, como é que esse amigo dele pode estar falando isso pra mim? Mas eram pessoas com mais, talvez, experiência que eu, né? Mais maduros na fé do que eu na época. E elas chegavam pra mim e falavam, Camila, eu vejo que Deus tem muita coisa pra você, mas você precisa abrir mão disso, sabe? Você precisa abrir mão desse relacionamento. Porque eu vejo que vocês estão num julgo desigual e isso vai te privar de viver as coisas de Deus. E eu acho que eu ainda não estava madura o suficiente na fé para entender. Eu ouvia todo mundo, mas eu não tinha uma ação de entrega. E eu passei um tempo lutando com isso, um tempo para entregar, mas em algum momento pesou tanto para mim não fazer a vontade de Deus, sabe? Em algum momento eu me senti incomodada e comecei a me questionar se eu realmente não deveria entregar aquele relacionamento, que era um relacionamento de julgo desigual.
E eu lembro que eu cheguei pra Deus, eu fiz uma oração, eu tava no evento da igreja de liderança, não tava no Rio, tava em outro lugar, e a presença de Deus era muito palpável lá, eu também tive algumas experiências especiais lá. Mas nesse evento eu chegava tão cansada no quarto, né, do hotel, que eu não tive muito tempo de orar. E eu falei numa oração bem rapidinha, assim, Deus, por favor, fala comigo. Se for pra eu entregar isso, fala comigo e tal. O tempo tá acabando, porque tinha poucos dias até a gente ir embora. E eu fiz essa oração com medo, mas crendo que Deus poderia me responder. E eu fui pro dia seguinte, pros próximos dias daquele evento, com o coração esperançoso de que Deus ia falar comigo. E Deus falou comigo naquele dia. Eu recebi uma outra mensagem de Deus, né? Num outro local, naquele evento e tal, que Deus me pedia para entregar. E ele falou algo que eu tinha muito medo, mas que eu precisava fazer e que ele ia me sustentar. E quando ele falou isso, eu só conseguia pensar naquilo que eu tinha perguntado, porque às vezes a resposta ela não é tão direta, né? Não é tipo, faça isso. Mas você sabe. A gente sabe o que a gente pergunta, a gente sabe a dúvida do nosso coração, a gente sabe quando Deus está falando com a gente. Então, quando ele me deu a resposta, eu falei, agora ferrou. Porque agora eu não vou ter como fugir, porque eu perguntei, ele respondeu, agora eu vou fazer o quê? Né? Não dá pra fechar o olho e falar, não escutei. Então, tipo assim, eu já voltei desse evento também muito decidida a falar o que tinha acontecido e a deixar esse relacionamento. E eu fiz isso, eu cheguei em casa, conversei com a pessoa que me relacionava na época, falei, Deus falou comigo, eu preciso entregar, eu quero viver as coisas de Deus e eu quero viver exatamente como Deus quer que eu viva. E é engraçado porque dá medo de entregar, né? A gente não quer e tudo, mas Deus sustenta. Deus falou que ia me sustentar e me sustentou muito. Eu lembro, assim, que, cara, me deu uma paz tão grande de ter feito a vontade de Deus, gente. Sou até meio assim, você não sofreu? Às vezes a gente sofre muito, mas eu sofri tanto tentando manter algo que não vinha de Deus. Tanto. Permanecer em algo que não me aproximava de Deus me doía tanto, que quando eu abri mão daquilo, eu fiquei tão leve, tão tranquila, não doía mais. Não doía mais, parece que eu fiz... sabe quando você larga uma bolsa pesada e fala assim, que graças a Deus, não vou nem olhar pra trás? Foi muito isso, assim, sabe? O peso todo que eu carregava saiu de cima de mim, sabe? Acho que é por isso que o pessoal traz essa imagem de jogo desigual, né? Porque fica mais pesado pra um lado. E tava pesando muito pra mim manter aquilo que desagradava a Deus. E o que eu posso incentivar as pessoas é entreguem, sabe? Entreguem, que não tem coisa maior do que você olhar e falar, cara, que bom que eu fiz isso. Eu fiz a vontade de Deus, eu recebi paz, eu recebi descanso. E melhor do que tudo isso é você poder viver os planos de Deus que estavam te privando, sabe? Que estavam sendo privados. Como a Sara falou, muita gente fala pra mim, cara, você tem algo de liderança muito nítido e tal, e eu tava num evento de chamado pra liderança, e eu ficava assim, cara, eu não vou assumir isso porque eu ainda tenho coisa a entregar. E às vezes a gente tem e a gente não consegue, né? Tipo, não consegue assumir outras coisas porque falta entregar uma coisa importante. E aí, desse momento que eu entreguei, além de todas as coisas que eu já contei aqui, eu pude me sentir, tipo assim, viva pra me lançar nos desafios que o Senhor tinha pra mim, sabe? Que eu acho que eu não tava conseguindo porque isso tava me privando. Porque eu não tava conseguindo sair do lugar com aquele peso que eu tava carregando. Então foi muito transformador também essa entrega. E até hoje, assim, uma das minhas orações é, cara, Deus, se não for da tua vontade, tira. Se não for pra fazer isso, me avisa, me manda alguém falar comigo, mas por favor, não deixe eu fazer algo que, sabe, que não é pra mim, ou que Deus não tem pra mim e tudo. E eu acho que essa é uma oração que vale sempre a gente manter, né? Sempre a gente fazer, porque se não for pra ser, ele vai te dar sinais, ele vai te incomodar. Às vezes as pessoas vão falar como foi comigo ou não vão falar, mas você vai se sentir incomodado. Eu precisei de muito, eu precisei que falassem, eu precisei de incômodo do Espírito Santo, eu precisei de revelação, mas depois que eu fiz, eu só pude agradecer e falar assim, cara, faz a vontade de Deus que vale a pena, vale muito a pena viver tudo sabendo que, cara, você fez a coisa certa. E fazer a coisa certa é obedecer, sabe? É saber que, cara,
doeu, mas eu obedeci. Doeu e valeu a pena, porque Deus honra. Deus é um pai muito amoroso, assim, ele dá sempre mais. E o que eu posso dizer, tipo, que tá à frente é bem melhor do que a gente tá deixando pra trás. Desde que seja de Deus, né? Mas assim, eu vejo como Deus é gracioso em dar, sabe? Tudo que eu deixei pra trás, eu não me arrependi. Eu só vejo que, cara, fiz a vontade de Deus, obedeci, e Deus tem me dado muito mais do que eu imaginei, muito mais do que eu mereço. E, assim, só graça em cima de graça. Eu acho que é muito importante isso que a Camila falou sobre a questão da obediência, porque, se eu não me engano, tem uma passagem na Bíblia que perguntam como a gente pode, de fato, viver, amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus fala que aquele que me ama me obedece. Então, a maior prova de amor e a melhor forma de viver em amor a Deus é obedecendo a Ele. E nem sempre é fácil, mas tem a recompensa. Por exemplo, a Camila falou sobre o peso que ela carregava. Então, o Senhor tirou o jugo de cima dela e o Senhor fala que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, andar em obediência, tomar a decisão é muito difícil. Andar em obediência é até reconfortante, porque a gente sabe o quanto a gente é limitado, sabe? A gente sabe que a gente não tem a visão do futuro, a gente não sabe exatamente as consequências dos passos que a gente dá, mas Deus sabe. Então, quando você escolhe pela obediência, você escolhe pelo caminho da confiança e que Ele tem o poder sobre todas as coisas, Ele é soberano. Então, Deus tem uma visão que a gente não tem. Deus sabe de todas as coisas, Deus é onisciente. Então, a gente consegue descansar o nosso coração sabendo em quem a gente está confiando, né? Sabendo quem Deus é. Mas eu acho que é isso. A amiga quer falar? Tem mais alguma coisa para compartilhar? Tem só mais uma coisinha que eu tava pensando quando você falava, se eu não me engano também, porque tá meio fraca a memória de versículos aqui, mas eu lembro que tem uma passagem que eu acho que a família de Jesus vai buscar ele na porta do templo, em algum lugar próximo, e falam pra ele, tipo, Jesus, lá fora, sua família tá te esperando e tal. E ele fala que a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu pai. E essa é uma passagem muito forte, que mexe muito comigo, que fala um pouco sobre essa obediência, né? Sobre, cara, a importância de você obedecer, a importância de você ser fiel àquilo que Deus tem pra você, né? E isso é muito importante, é desafiador todos os dias, mas a gente consegue, diante de Deus, com graça, com muita dedicação, oração e tal, caminhando aí. Então, acho que é sempre bom a gente lembrar disso, né? De fazer a vontade do Pai. Isso é o mais importante. Jesus fez a vontade do Pai quando se entregou na cruz e fez o sacrifício, e a gente tá nessa caminhada tentando nos parecer cada vez mais com Ele. Então é importante que a gente esteja disposto a fazer a vontade do Pai. Amém. Acho que é isso. Foi muito especial esse podcast. Muito bom ter a presença da Camila. Eu amo muito a vida da Camila. Deus sabe o quão importante a amizade dela é pra mim. E é muito bom compartilhar um pouquinho de quem é a Camila aqui no podcast, para que as outras pessoas também possam conhecer ela. Mas é isso. Obrigada, amiga. Obrigada. Até a próxima. Espero voltar. Tchau, tchau. Tchau.